É um tipo de jogo que você fica... Quando você perde jogando mal, você fica chateado. Quando você perde ponto para um jogo em que você não merecia ter vencido, você fica bolado, né? Fica chateado porque perdeu ponto, porque perdeu o jogo. Mas quando você faz um bom primeiro tempo e faz um bom jogo, a grande parte da partida, no primeiro tempo, acho que só nos 40 minutos do primeiro tempo que o Fluminense deu uma diminuída no ritmo, mas quando você faz um primeiro tempo que você faz, e da forma que você jogou, contra um adversário qualificado, de Hulk, Paulinho, Scarpa, Otávio, Arana, e você joga bem contra um adversário que vai brigar por título na temporada, assim como o Atlético Mineiro, e você vê de volta um bom futebol e vê o Fluminense duelando contra uma equipe boa, não o Sampaio Corrêa, contra o Atlético Mineiro, e empata da forma que empatou, por causa de... Eu vou falar de um erro que eu acho que mexeu muito com a equipe no segundo tempo. As primeiras mexidas do Fernando Diniz foram interessantes e foram corretas, que até resultou no segundo gol do Fluminense. Mas essa recuada no segundo tempo e a saída do Lima para a entrada do Terãs, eu acho que o Fernando tinha que fazer uma outra leitura. Mas o Fluminense fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, marcando, correndo. Pô, o Marcelo jogou os 90 minutos correndo, marcando, procurando. O Ganso fez um bom primeiro tempo. O problema é que o Fluminense tem jogadores acima de 30 anos, em que o segundo tempo, esses jogadores não conseguem manter o mesmo nível que fazem. Por exemplo, o primeiro tempo do Felipe Melo foi muito bom. Mas é uma pena você não poder contar com o Felipe Melo os 90 minutos. O Manuel também sente no final do jogo. Até o próprio Marcelo fazendo uma boa partida, ele cai o nível dele no segundo tempo. É necessário fazer uma alteração. Nesse jogo não precisou fazer. O Fluminense fez uma coisa muito boa no início do jogo, que eu critiquei, eu acho que não só eu, um monte de gente criticou a escalação do Marquinhos na lateral direita. Mas num ponto foi até bom, e eu até comentei isso, acho que foi no pré-jogo. Só se ele optar pelo Marquinhos na lateral para segurar o Arana. Foi justamente isso que ele fez. E deu certo no primeiro tempo. O Douglas Costa deu liberdade, liberou o Marquinhos, e o Marquinhos foi o principal jogador ali pela ponta direita. Ele e o Arias lá do lado esquerdo. O Douglas Costa fechou o meio, segurou ali na marcação, ali fechando aquele meio. O Douglas Costa aí praticamente se anulou no primeiro tempo para que o Marquinhos jogasse. E o Marquinhos muito bem ali como lateral, o Marquinhos novamente como ala. Assim como foi com o Sampaio Corrêa. Então as nossas críticas, as nossas apostas de que seria uma escalação ruim dele na lateral direita surtiu efeito. Mas aí, quando ele tira o Lima e coloca o Terãs no segundo tempo, ele perde a força de marcação que ele estava tendo, né, de duelar. O Fluminense duelou muito, marcou, cobriu. Quando o Fluminense tinha posse de bola, o Fluminense fazia triangulações, passes, isso no primeiro tempo. E partes ali do segundo tempo. Boa troca de passe, o Ganso distribuindo o jogo, fazendo uma boa apresentação no meio de campo. Quando você tira o Lima do meio de campo e coloca o Terãs, eu acho que a substituição foi certa, né? O Lima era o ponto fraco ali. O problema foi o Terãs, que perdeu a marcação e perdeu no combate e também na aceleração do jogo. O Terãs está no outro ritmo. O Terãs ainda não se encontrou e precisa de ritmo de jogo. Eu acho que deveria ter colocado o Guga, tirado o Lima, ter colocado o Guga. O Milito, Gabriel Milito, ele leu muito bem o jogo no segundo tempo. Quando o Fluminense faz 2-0, logo quando o Fluminense faz essas 3 alterações, tira o Ganso, tira o Felipe Melo, e faz 3 alterações, coloca o Alexander, o Fluminense melhorou. Aí o goleiro do Atlético Mineiro dá uma saída de bola errada, o Alexander pega a bola, dá uma enfiada belíssima pro Renato Augusto, o Fluminense faz o segundo gol. Mas o Fluminense faz uma leitura diferente, o Fluminense recua as suas linhas, combate menos ali na intermediária ou na entrada da área da equipe adversária. O Fluminense no primeiro tempo estava apertando a saída de bola do Atlético Mineiro, espetacular.
É assim que a gente tem que ver o Fluminense. O Fluminense tem que trabalhar muito bem e trabalha muito bem quando está com a posse de bola. No primeiro tempo, o Fluminense teve 6 chances de gols e o Atlético Mineiro 4. Olha como foi bom o primeiro tempo do Fluminense. Apenas nos 5 minutos finais que o Fluminense baixou o ritmo. Mas depois do segundo gol, o Fluminense recuou muito. Recuou muito. Está anotado aqui. Deixa eu ver se consigo passar. Aos 16 minutos teve o gol do Renato Augusto. Muito por causa dessas alterações muito boas, né? A saída do Ganso para a entrada do Renato Augusto, que fez o gol. A saída do Felipe Melo para a entrada do Felipe Andrade, tem que fazer. Sai um zagueiro, entra outro. E a saída do Douglas Costa para a entrada do Alexander. Até aí tudo bem. Aí você perdeu aquele cara, estava dando liberdade para o Marquinhos. O Marquinhos voltou a ser um lateral. Mas o que quebrou foi a saída do Lima. Não a saída do Lima em si, que o Lima deveria sair, mas eu acho que deveria sair o Lima e entrar o Guga para fechar aquela lateral direita, para novamente dar liberdade para o Marquinhos naquele corredor, para segurar o Arana. Quando o Marquinhos se posicionou mais como lateral direito, aí o Arana foi. Aí o Milito colocou o Vargas, botou mais um jogador, não sei se foi o Pedrinho lá pelo lado esquerdo, outro jogador, mais outros jogadores ali. Ele fez uma modificação que deu força ofensiva e o Fluminense recuou as linhas. Tanto que no segundo tempo, é interessante, né? O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo, teve um lance, duas chances com área, chute de longa distância. O goleiro do Atlético Mineiro fez uma grande defesa. Mas a peça principal no segundo tempo do Fluminense foi o goleiro Fábio. O Fábio fez grandes defesas. Então o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Em alguns momentos no segundo tempo equilibrou o jogo, mas essa recuada, depois do gol do Vargas, o Vargas fez o gol dele aos 35 minutos. Uma jogada ali pelo lado direito, ali nas costas do Marcelo, no confronto ali com o Manuel. Marcelo já cansado, o Atlético diminuiu. Isso deu um gás para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi atrás do segundo gol. E o segundo gol dele saiu aos 35 numa bola aérea. Lá na outra trave, o Felipe Andrade passou da bola, o Vargas foi e fez o segundo gol. Boa mexida do Atlético Mineiro. O Fluminense perdeu força. E o Fluminense foi perdendo também força física no final da partida. Também foi sentido. O ponto positivo para mim, se pode dizer, porque eu fiquei muito chateado com esse empate, porque eu acho que o Fluminense tinha condições de ganhar. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante no final do jogo, que eu concordo com ele. O Fluminense foi bem. O Fluminense fez um bom jogo. Mas é contraditório dizer, mas é correto, e o Marcelo falou isso após o jogo, que quase o Fluminense perde o jogo. O Fluminense foi bem, mas quase perdeu o jogo no segundo tempo. O corredor do Fluminense, as laterais, direita e esquerda, que o Fluminense deveria ter fechado, e adiantado o Marquinhos com a saída do Douglas Costa, deu força para o Atlético Mineiro e quase o Atlético Mineiro venceu a partida, quase virou. Se não é o Fábio, meu irmão, chute de longa distância, grandes defesas, chute queima-roupa. O Fábio fez um segundo tempo primoroso e segurou o empate do Fluminense. Pelo menos o Fluminense fez um ponto, poderia ter feito nenhum. Mas eu ficaria muito mais chateado, porque o Fluminense, eu vi um Fluminense que pode duelar. Eu vi um Fluminense nesse jogo contra o Atlético Mineiro que pode encarar qualquer time do Brasil e de fora, de igual. Então há esperança. Fiquei animado. Principalmente com o primeiro tempo do Fluminense marcando, mordendo, roubando bola. Teve aos 30 minutos do segundo tempo, tinha 10 chances pro Fluminense e 10 chances pro Atlético. Foi um jogão, mano. Foi 2-2, mas foi um jogão, jogaço. Marcelo crescendo cada vez mais. O Arias bem, Marquinhos espetacular, o Martinelli correndo pra caramba. E eu vi que o Fluminense pode brigar por título na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, mas tem que fazer as coisas certinho. E ler o jogo, principalmente no segundo tempo, as 3 alterações que o Fluminense fez aos 15 minutos, o Fluminense fez 2-0, muito por causa dessas 3 alterações, mas essa alteração aos 26 deu força para o Atlético Mineiro. Então é isso que tem, a leitura do jogo tem que ser melhor. Acho que o Fluminense poderia muito bem ter se mantido agressivo, liberando o Marquinhos pelo lado direito, segurando o Arana, colocando um lateral na lateral direita, alguém ali, já que você teve que manter o Marcelo, não colocou o Diogo Barbosa aí pelo lado esquerdo, já que o Marcelo jogou até o final da partida. Marcelo estava bem, muito bem, durante todo o jogo.
Mas eu acho que o Fluminense deu campo e cansou ali no final do jogo, e o Fábio segurou esse empate pra gente aí. Mas pelo menos deu para ver que o Fluminense encarando o Atlético Mineiro, pô, um time espetacular, um time muito bom, mostrou isso no segundo tempo. Tanto que o Vargas veio do banco de reserva e quase virou o jogo, fez 2 gols. E o Fluminense mostrou que vai brigar com os grandes aí, nesse Campeonato Brasileiro. Pelo menos isso. Mas, pô, poderia ter ganho o jogo. Engraçado, poderia ter ganho o jogo. Mas também poderia ter perdido. Jogo bom é assim. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, se inscreva, tamo juntos. Até o próximo.